José. É um prazer estar aqui tentando contribuir com a discussão do empreendedorismo, né? Muito obrigado, professor Isaac Reutemann, pelo convite também, pelos e-mails trocados. Muito obrigado. É um prazer estar com o professor Banhato, que sou ídolo, aliás, eu sou fã dele, né? O Banhato é professor na USP São Carlos, eu estudei lá, né? E tivemos algumas parcerias juntos, né? É um prazer conhecê-lo, professor Tales, né? Bem, eu tenho um pouco de receio de ser prolixo, tá? E de passar o tempo. Então, vou ser rápido nos slides. O que é que eu acabei fazendo aqui nessa apresentação? Eu compilei o material que eu utilizo nas minhas disciplinas, tentando resumi-los, né, e dar um overview, né, sobre a área de empreendedorismo e inovação, que é uma área que eu me sinto uma pessoa viciada em inovação, entendeu? Trabalhei muitos anos em empresa fazendo inovação, isso está no meu dia a dia, desde o horário de acordar até a hora de dormir. E muitas vezes eram 16 horas por dia, 17 horas por dia. Sou professor há pouco tempo, né? Sou professor há 5 anos, então minha carreira é muito mais de empresa do que acadêmica, mas assim, de fato o que vai estar apresentado vai ser mais acadêmico aí. Eu espero que vocês me perdoem se foi muito pesado, se for pesado o tema do ponto de vista acadêmico. Bem, empreendedorismo e inovação são duas palavras que às vezes as pessoas confundem em português os termos, né? Porque, especialmente em empreendedorismo, às vezes as pessoas traduzem o entrepreneurship como empresário, empresariar, e é diferente. O empreendedorismo é uma questão de espírito de inovação, ter vontade de fazer algo diferente, né? E eu vou mostrar aqui para vocês um pouco disso daí. Enfim, primeiramente, a gente, para falar em inovação, tem que falar um pouco desse sujeito, o Schumpeter, que aos 29 anos escreveu um livro que recebeu um prêmio Nobel. E em 1912 ele escrevia sobre desenvolvimento de produto como se ele estivesse vendo produtos serem desenvolvidos hoje em dia. É impressionante quando você lê esse livro e vê o que o cara escreveu lá. E ele vai falar num conceito importante que eu coloquei ali embaixo, de destruição criativa. Esse conceito vai demonstrar, na opinião dele, depois comprovado com dados, mas infelizmente não por ele, que os ciclos econômicos eles têm muito a ver com o fato de haver algo diferente nos produtos que aparecem ao longo desses ciclos. E esse algo diferente ele chamou de destruição criativa. E ele dizia que era um empresário que fazia isso, na tradução em português. Na verdade, quando o texto original, ele iria falar desse espírito de empreendedorismo, que faz essa mudança de base econômica, né? Então, o ciclo econômico tem a ver com isso, e ele chamou de destruição criativa, né? Bem, esse outro sujeito é importante, o Henry Mintzberg. Ele fez um doutorado no MIT, estudando o processo decisório de gestores, de uma maneira geral. Mas ele tem um livro chamado Processo da Estratégia, e nesse livro ele vai falar um pouco uma diferença importante que em português a gente tem dificuldade de compreender, que é a diferença entre uma organização de uma maneira geral e seus aspectos de organização empreendedora ou inovadora. São coisas bem diferentes. A organização empreendedora ela é baseada numa visão de um cara visionário, um empreendedor, tá? Que normalmente ele tem dificuldade de, a partir daquela primeira visão, aquele primeiro momento, o primeiro negócio, ele transformar aquilo em outros negócios dentro da mesma empresa. E isso gera uma série de problemas, e que aqui na nossa condição
de Brasil, de uma maneira geral, a gente acaba confundindo um pouco a organização empreendedora com inovadora, e são coisas diferentes. A organização inovadora, ela normalmente funciona através de grandes projetos, as pessoas se juntam e fazem projetos juntos. Lá na organização empreendedora, não. Na cabeça do gerente, diretor, presidente e tal, tem uma grande ideia e ele acaba transformando aquilo em realidade, mas ele não consegue transformar isso em uma organização duradoura, né? E aí tem um exemplo interessante, que é o exemplo do Steve Jobs antes, quando ele, no começo da Apple, criou o desktop, né, o Macintosh dele, né, ali era o Apple II, anos 70, era uma organização empreendedora. Estava tudo na cabeça dele, ele não conseguia nem transformar isso em palavras que ele conseguisse explicar para as pessoas. Tem livros e tem filmes sobre isso. E o Steve Jobs II, né, final da carreira, que desenvolveu muito mais inovações do que no começo, e ele conseguiu construir uma organização inovadora. Tanto que a Apple, o Steve Jobs morreu e a Apple continua sendo a empresa mais valiosa do mundo, né? Bem, essa distinção é importante, tá? Isso o Mintzberg vai colocar lá, é muito, muito interessante. O Wright era um professor em Harvard. Ele sistematizou nos anos 90, tá? Alguns conceitos também muito importantes em inovação, tá? Hoje ele está aposentado no Havaí, acho que está bem melhor do que a gente aqui. Mas, enfim, um conceito foi o funil de inovação. O funil de inovação é a ideia que o professor Banhato colocou. Olha, para eu ter um produto inovador de resultado, eu preciso ter 1 milhão de ideias. E aí ele vai dizer, olha, eu preciso ter uma boca do funil muito larga para que eu possa ter resultados de fato efetivos no final. Há pouco tempo eu estive lá em São Francisco e numa conversa com uma das empresas de capital de risco lá, ele estava dizendo, olha, nós temos por ano 15 empresas aqui viáveis. Essas 15 empresas surgem a partir de 4.000 startups por ano. Entendeu? Então é a boca do funil, precisa ser larga, tá? E tem duas coisas que importam nisso daí: a estratégia de produto e de mercado e a tecnologia. Então a gente não pode separar uma coisa da outra quando a gente fala em inovação e empreendedorismo inovador, tá? Aí ele vai falar também tipos de projetos de inovação, eu não vou entrar em detalhes, é só para apresentar um pouco alguns conceitos, formas de organizar isso dentro de uma empresa inovadora, como que você pode fazer, e aí tem vários detalhes aí de como isso pode ser feito. Um outro sujeito importante nessa área chama Peter Drucker, né? Esse é um livro, apesar de ser um livro antigo, eu estou seguindo uma sequência mais meio cronológica, mas esse livro daí eu li há pouco tempo. E esse cara me fez ver uma coisa, né? O Peter Drucker, ele fala que a inovação, o empreendedorismo, para ele dar um grande resultado, não precisa necessariamente ele ser de alta tecnologia, como um conhecimento novo ou uma ideia brilhante, né? Que eu, como engenheiro, eu sempre ficava pensando, pô, high-tech, 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 high-tech. E ele disse, não precisa ser high-tech. Às vezes, com um modelo de negócio diferente, como o Uber, por exemplo, que é apenas um modelo de negócio diferente, você consegue gerar uma grande inovação disruptiva, né? Bem, Don Closing, um professor do MIT, que trabalhou uma questão importante. Ele foi funcionário da Xerox, foi diretor da Xerox por muitos anos, depois virou professor no MIT. Ele discute como que se faz o desenvolvimento de um produto inovador, né? E ele, como trabalhava na Xerox, ele utilizava produtos complexos, mecatrônicos, etc., para mostrar os exemplos dele. Mas ele falava uma coisa muito importante, que existe uma diferença entre o processo de desenvolvimento de um produto com a tecnologia que você conhece já e o processo de desenvolvimento tecnológico, que significa desenvolver uma tecnologia nova que você não conhece, né? E quando você mistura as duas coisas, você acaba gerando muitos problemas operacionais. As empresas no Brasil, muitas vezes, têm uma tendência de misturar. O desenvolvimento tecnológico, por definição, é algo que você não sabe o resultado dele, enquanto que o desenvolvimento de produto é algo que você sabe onde você quer chegar,
tá? Então ele vai dizer, olha, só desenvolve produto se você tiver uma tecnologia robusta, tá? Isso é importante, o conceito de robustez da tecnologia, tá? Continuando. Aí a gente entra nos japoneses aí. Tem dois caras importantes nessa área, na minha opinião, que são o Nonaka, o Ikujiro Nonaka, que orientou Hirotaka Takeuchi, né? Em um doutorado na Universidade de Tóquio, onde eles discutiram como é que funciona a criação do conhecimento numa empresa inovadora, né? E aí ele vai falar que o conhecimento é como se fosse um iceberg, que você tem uma parte de fora que você vê, aquela parte do conhecimento que você consegue externalizar, ela é simplesmente um pedaço do conhecimento. Grande parte do conhecimento está lá debaixo do oceano, entendeu? É o pedação grandão lá do iceberg que sustenta aquele cume, entendeu? E ele vai dizer que esse conhecimento que está fora do oceano é o conhecimento explícito. E o conhecimento que está lá dentro é o conhecimento tácito, né? E as empresas inovadoras, elas conseguem transformar conhecimento tácito em conhecimento explícito. Elas conseguem fazer as pessoas, né, conversarem entre elas quando juntam um engenheiro eletrônico, um físico e um economista. A gente vai e conversa, a gente consegue criar coisas novas, né? Mas isso a gente tem que socializar nosso conhecimento, né? Porque muitas coisas que a gente sabe não está explícito, a gente nem consegue escrever aquilo, tá? Então, é um outro conceito importante nessa área, né? Existem os tipos de conversão de conhecimento. Ele mostra que uma empresa, ela trabalha, as empresas japonesas que ele estudou, Hitachi, Toshiba, e no livro dele tem várias dessas, tem a Sony, Matsushita, tá? Ele vai falando que, olha, foi um processo de criação de conhecimento. E eles conseguiram transformar o conhecimento que estava na cabeça de alguns engenheiros em algo que, inclusive, o pessoal de chão de fábrica começou a entender, tá? Esse outro cara aqui, um americano, Clayton Christensen, ele é o dono, o pai do conceito da inovação de ruptura ou inovação disruptiva, que é algo que a gente escuta bastante falar, tá? Esse sujeito fez um doutorado, né, lá em Harvard, né? Acho que foi em Harvard ou MIT, não estou lembrado, estudando como que evoluiu essa indústria de armazenamento de dados, né? Desde um primeiro HD, que era um prédio, até um HD pequenininho do tamanho de uma cabeça de polegar, tá? Bem, estudando esse conceito, ele criou a ideia da inovação disruptiva, baseada numa diferenciação importante que as empresas inovadoras acabam realizando entre o fluxo de trabalho dela, gerando inovações e melhorando seu produto, e a necessidade do mercado, que normalmente ela está abaixo do desempenho que essa empresa inovadora consegue. Então ele mostra, olha, aquele pessoal que fazia o HD enorme, ele tentava melhorar o desempenho em armazenamento, só que teve uma outra tecnologia que chegou com outro formato, que ela não tinha aquele desempenho todo de armazenamento, mas ela era mais barata, ela era mais leve, e ela acabou disruptando o mercado da tecnologia original, né? E aí ele vai mostrar isso daí, é muito legal esse livro, com muitos exemplos, é bem interessante, tá? Ele vai discutir IBM, várias empresas que inclusive hoje ainda estão por aí. O Henry Excovitz, esse cara criou um conceito de triple helix. O que é isso? Ele estudou vários locais onde há inovação, forte inovação no mundo, tá? E observou que nesses lugares a universidade, o governo e as empresas trabalhavam muito junto. O MIT, junto lá com todo aquele fluxo lá da GE, enfim, naquela região, lá em Stanford, lá com um monte de empresa no Vale do Silício, tá? Lá em Manchester, com empresa ali na região também. Eu tive um dia desse, uma pessoa de Manchester, lá na UNB, e ela falou que tem 4.000 empresas ao redor da universidade, entendeu? Então, ele estudou isso, e criou esse conceito. E essa figura é uma figura que exemplifica muito bem, é uma foto que eu tirei na Plug and Play, que é a incubadora americana onde ficou o Google e o Facebook,
Eu estive lá em fevereiro. Se você pegar a linha de baixo ali, são universidades. Se você pegar lá em cima, são empresas bilionárias, que são os unicórnios. Então, por exemplo, se a gente pegar o Dropbox e olhar lá embaixo, o Dropbox veio do MIT. Assim como aquelas outras empresas que estão ali. Entendeu? Esse fluxo é muito, muito comum fora do Brasil. Tá? No sentido, fora do Brasil, países, digamos, mais estabelecidos tecnologicamente, industrialmente, como Estados Unidos e vários países da Europa. Tá? Mas a gente não está muito atrás, não. Tá? Essa é uma foto minha lá de Berkeley, né? Eu estive lá no acelerador de partículas, que foi um projeto desenvolvido por um físico em 1939, que ganhou o prêmio Nobel. Você deve saber o nome dele. Né? Enfim, eu também não sei. Enfim, eu estive lá e é uma parafernália. É um laboratório que tem um orçamento de $1 bilhão por ano. Mas o que mais me chamou a atenção foi, além de outras coisas, foi esse gráfico aqui. Esse gráfico daí, ó, são propostas de serviço que o laboratório recebia e ele controla isso dentro da universidade. Ele funciona como se fosse uma empresa de prestação de serviço. E é um laboratório com a produção científica, sei lá, de várias universidades brasileiras. Né? Então, por quê? Porque não é só ciência. Né? Também é prestação de serviço, está junto de empresa. Quando os caras da Intel vão desenvolver novos chips, eles vão no laboratório fazer ensaio de materiais. Tá? Bem, aqui o Shankin e a René Malborg, eles criaram o conceito do oceano azul. Então, esse pessoal é importante, porque é um conceito super simples. O que é que esse conceito vai dizer? Olha, você pode ter oceanos vermelhos que você vai colocar a tua empresa. Esses oceanos vermelhos são áreas de negócio que tem muito concorrente. Se eu for colocar uma padaria, eu vou ter um monte de concorrentes. Se eu for abrir lá o meu escritório de engenharia, eu vou ter um monte de concorrentes. Se eu for colocar um posto de gasolina, porque eu estou com dinheiro para colocar, eu vou ter um monte de concorrente. Mas se eu colocar um negócio inovador, cara, o oceano é azul. Entendeu? O oceano é azul. Você navega, cara. Aí ele vai dar exemplo do Cirque du Soleil, ele vai dar vários exemplos no livro. É importante o conceito, tá? Ele vai mostrar que esses oceanos azuis eles geram muito mais lucro do que os oceanos vermelhos. Tá? Enfim, aí tem alguns conceitos deles aí que são importantes. O Design Thinking, que é um outro conceito importante, e essa figura é muito legal. Né? O primeiro tablet foi o Bill Gates que introduziu em 2002, mas era uma invenção, não era uma inovação. Né? Quando virou valor, na verdade, foi quando o Steve Jobs já tinha desenvolvido todo o mercado, toda a indústria de aplicativos, aí aquele negócio virou um negócio super valioso, entendeu? E virou inovação. Né? O Design Thinking fala isso, olha, a inovação precisa estar de acordo com o mercado, isso precisa estar trabalhado em conjunto o tempo todo, entendeu? Tá? Esse cara é professor em Stanford, ele que criou uma empresa que, a partir dessa empresa, criou-se esse conceito do Design Thinking. Né? Aí tem algumas coisas sobre esse conceito, ele tem um fluxo de ideação, de implementação, e um processo de espiral em cima disso para melhorar o produto. Tá? E você precisa falhar mais cedo, enfim, tem N coisas disso daí. Esse é um outro livro importante, chama De 0 a 1. Esse cara daí que fundou o PayPal, tá? Ele já tinha quebrado outras vezes, até fundar o PayPal. Fundou o PayPal, ficou bilionário, vendeu o PayPal, montou um negócio de consultoria e dá palestras sobre inovação. Né? Ele vai dizer um negócio que eu falo para os meus alunos, olha, uma startup é isso daí, é uma verdade importante que pouquíssimas pessoas concordam com você. Se você está batendo papo com seus colegas, tá? E todo mundo concorda que aquilo é legal, cara, não vá trabalhar em cima disso não, porque é oceano vermelho. Mas se algumas pessoas acharem legal e você conseguir trabalhar em cima disso, é provável que você chegue no oceano azul. Esse daqui é um livro importantíssimo, é o último livro, acho, na minha lista, o DNA do Inovador, que ele vai dizer basicamente o seguinte, olha, diferente do conhecimento, da inteligência, que o DNA, o gene, tem uma influência importantíssima, tá? A inovação é diferente, ela é um comportamento,
entendeu? O empreendedorismo inovador é um comportamento, você pode desenvolver isso. E ele vai descobrir 5 competências de inovação, tá? Que as pessoas, e ele estudou cerca de 5.000 executivos, essas pessoas têm ou desenvolveram ao longo da sua história que fizeram com que elas de fato fossem inovadoras, tá? Que são o pensamento associativo, o principal, questionamento, network, experimentação e observação, tá? Aí ele vai falar disso daí, como que isso é importante e tal. Tem um site na internet que mostra isso, esse site do DNA Innovators. Ele vai mostrar na estatística como que esses caras mais inovadores em todos esses elementos, eles são melhores do que os não inovadores, tá? Bem, aí eu vou entrar em alguns conceitos nossos aqui. Primeiro, o que é que a gente vai fazer para inovar? A gente pode inovar com um dinossauro ou com um unicórnio, entendeu? O dinossauro é assim, olha, eu coloquei no Google, padaria da esquina, entendeu? Por quê? Porque aqui em Brasília, se qualquer esquina que você for, tem vários, cara. Você está no Oceano Vermelho, tá? E esse mesma coisa é o posto de gasolina, consultório médico, salão de beleza, pizzaria, construtor, escritório de engenharia, fábrica de automóveis, tudo Oceano Vermelho, tá? Isso é dinossauro, entendeu? O unicórnio é isso aqui, ó. O que é unicórnio? O Uber vale 68 bilhões, tá? Bem, estou acabando aí. Por exemplo, o Airbnb vale 29 bilhões, tá? Aí tem um monte de empresas nos Estados Unidos, um monte na China, algumas na Índia, tem até na Argentina ali, ó, Decolar. Cadê o Brasil aí? Entendeu? Cara, Argentina, bicho. Entendeu? Brincadeira, vai. Bem, mas nós temos mais potencial que isso. Esse site aqui, desculpa, vai. Esse site aqui, o Global Unicorn Club, ele vai mostrar a lista dos unicórnios. Nós já temos uma, tá? É a Nubank, entendeu? Vale 2 bilhões, entendeu? Entrou ali, ó, dia 3 de 1 de 2018, entendeu? É a primeira. Mas a gente tem potencial para muito mais do que isso, cara, entendeu? Outra coisa, escola versus pensamento inovador. Isso, como professor, isso me incomoda. Por quê? Porque uma sala de aula, coloca no Google, aparece isso aí, ó. Aluno um atrás do outro, entendeu? Se você colocar, ó, ver como é que é uma prova, é isso aí, ó. Os coitados sofrendo. E o problema de inovação disso aí é o seguinte, ó, o que é a prova? É buscar o alvo, entendeu? É uma resposta. O professor, quando vai fazer uma prova lá, ele tem uma resposta certa. E a inovação, e isso daí é um pensamento na caixa, é dentro da caixa isso, entendeu? E a inovação, ela exige um pensamento fora da caixa, entendeu? Ela exige não um pensamento focado num ponto, é um pensamento divergente, cara. Quantas formas eu tenho de fazer um computador? É só uma, entendeu? Se for só uma, não tem inovação, tem que ter um monte. E os americanos conseguem descobrir isso. Você vê que os chineses estão conseguindo isso? E a gente sabe que o chinês é aquela disciplina, sabe? Nós somos muito mais flexíveis, entendeu? E a gente não está chegando nisso, tá? Bem, o que a gente na UNB tem feito, tá? A gente tem esse evento, o Inovatec, são eventos de inovação. O professor Banhato foi palestrante do primeiro evento, em 2016, né? Mas nós estamos fazendo de lá para cá. Eu hoje sou diretor da Agência de Inovação. Temos 3.000 inscritos ao longo desse 1 ano e pouco, tá? Fizemos mais de 55 palestras em campos diferentes. Então, por exemplo, eu tenho treinado inovação com o pessoal de nutrição, com o pessoal de educação, com o pessoal de arquitetura, com o pessoal de veterinária, de agronomia. Eu tenho treinado inovação com o pessoal de terapia ocupacional, entendeu? Porque esse pessoal tem que ter uma cabeça diferente, não pode ser, olha, vou montar a mesma coisa de sempre, tá? A gente tem, todo final de semestre, uma feira de negócios. Nessa feira de negócios tem 120 negócios apresentados por uma banca, entendeu? Porque a gente tem 600 alunos de empreendedorismo por semestre, só numa disciplina, né? E aí a gente tem isso daí, desde o semestre passado nós fizemos. Nós começamos o CD Tank, que é o Shark Tank do CDT. Né? Semestre passado nós tivemos 30 propostas, tivemos 10 selecionadas para o final, 3 conseguiram fechar
com investidores. Desculpa, aqui o meu último slide. A gente tem um Educatom, que é um hackathon na educação, tá? Muitas disciplinas no nosso curso de graduação de engenharia de produção, por exemplo, a partir do 4º semestre até o 10º, tem uma disciplina por semestre que não tem conteúdo definido. O conteúdo é definido junto com a empresa, tá? E a gente, no Brasil, nós temos, para fechar, temos 3 elementos importantes. Uma grande população, grande tamanho, grande economia. Sabe quantos países tem isso no mundo? 5 países, entendeu? Sabe o que isso significa? Que nós não vamos ser descartáveis, nunca. Descartável não é o termo que eu estava querendo usar. Ignorados, nunca, não tem como. A gente tem uma grande economia, a 7ª economia do mundo, é uma grande população, muita gente comprando, e é um país muito grande, com muita coisa, entendeu? Então, olha, 7ª economia, 69º em inovação, não condiz com a realidade. E é isso, pessoal. Obrigado, desculpa aí ter passado o prazo. Obrigado, Sanderson.